Volta da Espanha, resumo, etapa 17. 180 quilômetros, 3 montanhas, como sempre, tudo aconteceu na última montanha. Só que essa, Los Machucos, última montanha do dia, tinha alguns componentes especiais que deixavam a montanha ainda mais difícil. Eram apenas 7,2 quilômetros, inclinação média de 8,3%. Só que eles nunca pedalavam nessa inclinação. Isso porque essa montanha é conhecida por ter várias rampas com inclinação média de 10%, alguns pequenos trechos com inclinação que chegavam a quase 30%, fazendo com que a montanha ela seja curta, explosiva, técnica, decisiva. E foi isso que aconteceu. Como a etapa se desenrolou? Se formou uma fuga lá no começo, 5, 6 ciclistas. A fuga chegou consolidada com 4 ciclistas na última montanha. Entre os 4 ciclistas, o que tinha o currículo mais modesto, Stefan Denif, da equipe Aqua Blue Sport, que teve o ônibus vandalizado, imprimiu um ritmo forte o suficiente para ficar isolado na montanha e subir em direção à vitória. Parabéns para o cara, talvez isso dê um ânimo a mais para a equipe Aqua Blue Sport, porque eles não estão passando por um momento fácil em relação à logística, tendo um ônibus a menos. Enquanto a fuga ia se desmanchando, lá no pelotão principal, eles chegavam com todos os favoritos no começo da última montanha. Primeiro movimento importante, Miguel Lopes, que teve a resposta imediata do Alberto Contador. O problema é que o Alberto Contador ele não só respondeu, como ele começou a imprimir um ritmo forte o suficiente que o Miguel Lopes, que atacou inicialmente, não aguentou. Muito legal ver o Contador pedalando como ele pedalou hoje, super agressivo, o estilo dele pedalando a maior parte do tempo em pé, sem olhar para trás, ignorando todo mundo. Contador nas últimas 4, 5 etapas, super agressivo. Seria muito legal ver ele tendo um resultado excepcional nessa volta da Espanha, para quem sabe ele mudar de ideia em relação à aposentadoria. Lá no pelotão, a gente tinha o Contador lá na frente, o Nibali com os outros ciclistas, com o Kelderman, Zakarin e o Chris Froome um pouco tempo atrás. O que eu não entendi, o Nibali desse pequeno grupo, ele era um ciclista que tinha responsabilidade, ou interesse pelo menos, de tentar abrir diferença em relação ao Froome, independente de quem estava no grupo e de quem estava na frente dele. Em vários momentos, o Nibali ficava hesitando, olhando para o lado, pedindo para ser ajudado. Fazer isso de forma estratégica, eu vou pedir, vai que alguém me ajuda, é uma coisa. Só que o fato dele ficar hesitando só fez com que ele não conseguisse abrir o tempo que ele poderia abrir do Chris Froome. Porque enquanto isso, Chris Froome, ele estava lá inicialmente com 3 ciclistas da Sky, mas no momento mais decisivo, só com 1 ciclista da Sky. Aparentemente ele não estava num bom dia. E aparentemente ele não tinha perna para tentar se conectar a esse pequeno grupo do Nibali, Zakarin e etc. E foi assim que acabou a etapa de hoje. Stefan, da Aqua Blue, ganhou, Alberto Contador, o Miguel Lopes, pouco tempo depois, chegaram juntos, Nibali, Zakarin, Rafał Majka. Vários ciclistas, Chris Froome na 14ª colocação na etapa de hoje. Quando eu abri a tela do computador, eu não vi o Chris Froome entre os 10 primeiros. O que aconteceu? 14ª colocação. A etapa se encerrou dessa forma. Apesar de ter acontecido tudo isso que aconteceu, não houve alteração na classificação geral dos 5 primeiros ciclistas. O que houve foi uma diminuição da diferença de tempo entre os ciclistas e em relação ao Chris Froome, principalmente. Classificação geral: Chris Froome, Nibali, Kelderman, Zakarin, Fábio Aru perdeu tempo, Chaves perdeu mais tempo ainda. Ok. Qual que é a extensão que eu falei que eu iria fazer no resumo de hoje? A ideia é dar um contexto geral para a competição. Seria muito fácil dizer que o Contador teve um dia excepcional, fato, ele teve. Que o Nibali conseguiu minimizar a diferença em relação ao Chris Froome, fato, mas poderia ter feito isso de forma muito mais significativa. Que o Chris Froome teve um dia péssimo? Existem várias formas de enxergar para essa história. Uma grande volta é uma prova estratégica que é definida fisicamente. Quando a gente olha a forma como a Sky completaram as 10 primeiras etapas, foi de uma forma muito mais agressiva do que a gente estaria acostumado a ver. O Chris Froome, nas 10 primeiras etapas, ele respondia a qualquer ataque. Ele tentava ganhar tempo em qualquer situação. Da 10ª etapa até o contrarrelógio, ele começou muito mais controlar do que atacar. No contrarrelógio, ele estava com a perna
forte o suficiente para fazer o que ele fez, colocar mais tempo ainda. O que deve ter acontecido hoje? Ou pelo menos, qual que é o reflexo dessa estratégia? Ele conseguiu abrir tempo suficiente para que num dia ruim ele conseguisse administrar o prejuízo. E talvez esse dia tenha sido hoje. Lembrando que os ciclistas eles possuem rádio, o diretor técnico dentro do carro, eles têm programas de computador para dizer que velocidade que eles têm que andar para pegar a fuga ou quanto de tempo eles estão perdendo em relação a um ciclista que está andando na frente dele. Então nada acontece por acaso. A última montanha, apesar de acontecer tudo o que aconteceu, é uma montanha super curta, onde você não consegue ganhar muito tempo. Provavelmente, quando o Nibali estava na frente do Chris Froome, o Chris Froome estava recebendo informação. O Nibali está a tantos segundos na sua frente, ele está andando a 16 por hora, você está andando a 15. Isso quer dizer que quando vocês passarem na linha de chegada, você vai ter perdido 30 segundos, 42 segundos, alguma coisa do tipo. Quando a gente olha, é fácil fazer uma conclusão emocional da etapa. Chris Froome estava cansado, não foi o dia dele, ele estava mal, o Nibali estava bem, o contador estava bem. Tudo isso é verdade. Só que do ponto de vista estratégico, quando você olha para a competição como 3 semanas, o que aconteceu hoje teve pouca importância, tanto é que não mudou a classificação geral. Agora, quando você olha só para dentro da etapa, sim, contador muito forte, uma pena que ele vai aposentar. Nibali, muito forte, mas por algum motivo sem a iniciativa que o contador teve, que talvez fizesse uma grande diferença, mas é fácil falar, é difícil estar lá em cima da bike sofrendo. E o Froome, apesar de ter perdido tempo, a impressão que dá é que ele não entrou em pânico. Etapa de amanhã, 170 km, 4 montanhas, 3 montanhas de categoria 3, uma montanha de categoria 2, volta da Espanha, tchau, até amanhã.